Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva, nessa sua segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. É um prazer muito grande a gente receber cada um de vocês aqui com a gente, todos os dias falando de esporte para todos vocês. Vamos começar falando do Galo da Praia, que no último domingo, no caso ontem, acabou empatando com a equipe do Operário de Ponta Grossa do Paraná pelo placar de 2-2. E com isso, praticamente o CRB dá adeus a qualquer sonho de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que esse resultado deixa uma margem mínima de percentual de chance para que o Galo consiga o acesso, mesmo vencendo as duas partidas que restam para o Galo da Praia. Um empate amargo que deixa o torcedor regatiano mais uma vez chateado com a equipe que não consegue garantir acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols dessa partida do empate: CRB 2, Operário também 2. Tá aí o primeiro gol da partida da equipe do Operário, um escanteio ali ensaiado pela equipe paranaense, veio o cruzamento e o André Simplício abriu o placar para a equipe do Operário aos 20 minutos do primeiro tempo. Uma jogada bem trabalhada ali pelo lado esquerdo, o escanteio veio e o André Simplício abriu o placar de cabeça. E aí o empate do Galo, uma boa trama ali pelo lado esquerdo do Galo. A bola chegou no Danielzinho, isso já no último minuto do primeiro tempo, e o Danielzinho chapou no canto esquerdo do goleiro do Operário, empatando a partida já no finalzinho do primeiro tempo, 46 minutos. Golaço do Danielzinho chapando no canto direito do goleiro. E aí, vamos ver o lance. Começa o segundo tempo, o Operário estava atacando, o CRB retoma a bola, o Meritão sofre uma falta. O árbitro dá vantagem para o Galo, depois ele dá cartão amarelo para o jogador da equipe do Operário. A gente vai ver aí ele aplicando o cartão amarelo. Foi o Pedro Vilhena, mas o VAR acabou chamando o Marcelo de Lima Henrique, que era o árbitro da partida. 6 minutos do segundo tempo esse lance. Ele foi revisar o lance no VAR e ver que a entrada foi realmente muito forte, na altura do tornozelo do Igor Meritão, e acabou, com a recomendação do VAR, o árbitro trocando a cor do cartão e expulsou o Pedro Vilhena. 6 minutos de segundo tempo, o CRB ficava com um jogador a mais. Parecia que ia dar bom pro Galo da Praia, porque é uma superioridade muito grande você jogar com um jogador a mais durante boa parte do tempo. Mas aí, uma falta ali boba que fez o zagueiro do CRB, o Segovia, e a bola foi batida direto para a área, e no bate e rebate a bola acabou desviando no Mikael, e o Mikael, centroavante do Galo, acabou fazendo gol contra. Dá para ver aí, ó, cruzamento para a área, a bola bateu por último no Mikael e enganou o Matheus Albino. Nesse momento o Operário fazia 2-1 com um homem a menos. Aí logo na sequência, num rebote do escanteio, o Tiaguinho, 22 minutos do segundo tempo, empatou a partida para o Galo, e a torcida foi assim, em êxtase. A gente percebeu o som do Rei Pelé subindo alto mesmo. Parecia que o Galo ia com tudo para cima, ia conseguir a vitória, mas o CRB até teve um bom volume de jogo, boas tentativas, mas acabou a equipe regatiana não conseguindo fazer o gol que traria os 3 pontos para o Galo e que manteria o Galo vivíssimo na luta pelo acesso. Então 2-2 foi o resultado de uma equipe que não fez, na verdade, por onde merecer a vitória. A equipe do Operário, enquanto o jogo estava 11 contra 11, conseguiu travar muito bem as boas opções que o Galo tem. É um Galo que joga muito na velocidade, e o técnico Alex, ex-Cruzeiro, ex-Palmeiras, popularmente conhecido como Alex Cabeção, é o treinador da equipe do Operário e montou um esquema que conseguiu se sobressair muito sobre o esquema do Eduardo Barroca, treinador do Galo, não permitindo que a equipe regatiana tivesse tranquilidade para trabalhar a bola e fazer transição rápida, que é o que o CRB gosta de fazer. O Operário povoou bem ali o meio-campo e com isso o Galo não teve muitas oportunidades. Lógico que quando o Operário perdeu um jogador por expulsão no segundo tempo, o CRB, até por estar jogando em casa, o apoio da torcida foi para cima e teve boas oportunidades quando acabou brilhando o goleiro do Operário com boas defesas. Mas se a gente for pegar a partida como um todo, a equipe do Operário não merecia perder. Eu acho que o resultado de 2-2 é um placar justo pelo que as equipes acabaram produzindo em campo. A gente tem uma sonora com o técnico Eduardo Barroca. Eu separei, uma sonora até um pouquinho mais longa, que geralmente eu trago aqui, porque ele fez um balanço do que foi a participação do CRB na Série B desse ano. Como eu disse, matematicamente o CRB ainda tem chance de conseguir o acesso, mas aí teria que acontecer um hecatombe, né? Muitos resultados precisam acontecer, então na prática o CRB não vai subir mais, e o técnico Eduardo Barroca fez um balanço dessa participação
do CRB na Série B do ano de 2025. Vamos acompanhar. Que a competição ela se apresentou para a gente com um início muito bom. Em 3 jogos, você ganhar as 3 primeiras partidas te dá uma condição muito boa, e nos momentos que a gente oscilou ainda no início da competição, a gente conseguiu se manter em cima muito por causa dessas 3 primeiras vitórias, né? Eu acho que a gente tem claramente uma diferença muito grande de pontuação dentro de casa e fora de casa. Eu acho que isso fez uma diferença grande. Aquele período que a gente ficou sem vencer também, eu acho que trouxe um prejuízo com relação à pontuação, mesmo depois a gente recuperando, fazendo um segundo turno bom, mas foi o tempo todo tendo que ir no limite, e no momento que a gente não conseguiu uma vitória, acho que a gente ainda paga um preço daquele período. Algumas equipes que estão acima da gente, vou dar exemplo do Coritiba, que foram dois jogos que a gente jogou muito bem, mas o Coritiba fez 4 pontos e a gente só fez 1. O Atlético Paranaense está na nossa frente, a gente não conseguiu pontuar contra eles fizeram 6, a gente nenhum. Contrapartida, a gente tem o Goiás acima da gente, a gente conseguiu fazer os 6 pontos, com a Chapecoense a gente dividiu lá e cá, com o Criciúma a gente dividiu lá em cá. Acho que tem aquele jogo chave da Ferroviária, que foi um jogo em casa, onde a gente teve um rendimento muito bom e a gente cometeu falhas cruciais. Depois fizemos 2 gols por detalhes, acabou que a gente não venceu aquele jogo. Sim, eu acho que esse grupo, ele merece o meu respeito, porque é um grupo, até hoje, nas dificuldades que a gente teve, é um grupo que não deixou de querer, não deixou de lutar, é um grupo com brio, com caráter. Eles merecem, eu sei que a torcida está frustrada, assim como a gente, e isso dói muito no torcedor, né? E escutar isso do torcedor não é o que ele quer escutar. Mas esse grupo de trabalho, ele tem muito valor. O núcleo duro desse grupo vai ficar para a próxima temporada. Então, eu acho que é muito importante a gente aproveitar as coisas boas que esses jogadores têm e, obviamente, potencializar ainda mais coisas que a gente pode potencializar. Tá aí a sonora com o técnico Eduardo Barroca, fazendo esse balanço do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele pontuou relativamente bem. O Galo que começou bem, foram 3 jogos no início e 3 vitórias. Parecia que seria o ano diferente da equipe do Galo da Praia, mas ao longo da competição, eu acho que o calcanhar de Aquiles da equipe foram os jogos fora de casa. O CRB venceu muito pouco fora de casa. Talvez tenha um dos piores aproveitamentos quando joga longe dos domínios do estádio Repelé. Em contrapartida, quando jogava aqui no Repelé, teve ao longo de boa parte da competição a melhor campanha das equipes jogando dentro de casa. Então eu entendo que se o CRB tivesse conseguido mais alguns pontos jogando fora de casa, o Galo poderia sim estar vivíssimo na luta pelo acesso. Fora isso, o desempenho do Galo em determinado momento da competição, que passou 6 jogos seguidos sem vitória, e essa queda de rendimento, acho que mais ou menos exatamente no meio da Série B do Campeonato Brasileiro, acaba prejudicando, porque você dá uma estacionada grande na tabela, enquanto as outras equipes vão pontuando. Os momentos de oscilação que as equipes têm, elas precisam, mesmo oscilando, pontuar. E o Galo oscilou e não pontuou. E isso complicou muito a vida do Galo da Praia, fazendo com que nessa reta final, apesar do mês de outubro sensacional que o CRB fez, dando uma revitalizada na equipe, a equipe ganhou um gás novo, um ânimo novo, parecia que ia dar tudo certo para o CRB, mas aí chegou o mês de novembro, a equipe caiu de rendimento e acabou desperdiçando as oportunidades de conseguir ficar ali na parte de cima da tabela. Até o CRB teve até a oportunidade de, vencendo 2 partidas seguidas, chegar no G4, mas mais uma vez não conseguiu. Fica a tristeza para o torcedor regatiano. O CRB, quando a gente entrar em 2026, será a 11ª participação seguida do CRB na Série B, nem sobe nem cai. E se a gente somar ao longo do tempo da história, desde o Campeonato de Pontos Corridos, é a 30ª participação do CRB na Série B. Ou seja, o CRB disputou 30 vezes a Série B e não conseguiu acesso à Série A. E isso precisa ser corrigido rapidamente pelo presidente do clube, Mário Marroquim. Para mim, a principal falha do clube esse ano foi, na janela do meio do ano, não trazer contratações de peso para a equipe. Eu entendo que é importante ter um clube saneado, com as contas em dia, tudo certinho, mas eu acho que a diretoria do Galo precisa ser mais, ter mais ousadia, ser mais ousada e começar a contratar jogadores de um patamar de prateleira acima do que o CRB contrata.
O CRB tem um ou outro jogador de nível de jogar uma Série A, por exemplo. Eu acho que o Galo precisa subir o patamar salarial, pelo menos 4 ou 5 jogadores de um patamar salarial superior, um jogador que possa entregar mais, para principalmente um centroavante. O CRB precisa urgentemente de um bom centroavante para que o Galo consiga alcançar seus objetivos no ano 2026. Senão, vai ter que se contentar com o título do Campeonato Alagoano no ano que vem, que muito provavelmente o Galo vai conseguir mais uma vez o título. O CSA está aí remontando uma equipe que vai disputar a Série D. O Asa também está num momento de estruturação, vai disputar de novo a Série D. Então o CRB é o franco favorito para ganhar o título alagoano, mas é muito pouco para o torcedor do CRB, para tudo que o CRB representa no estado, e muito pouco para um torcedor que está carente de conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas dando continuidade, vamos ver aqui os resultados da rodada de número 36, rodada que vai ser fechada hoje com 2 jogos. Começou na sexta-feira com a vitória do Atlético diante da Ferroviária por 2-1. Ainda na sexta, o Cuiabá perdeu em casa para o Goiás por 1-0. No sábado, Novo Horizontino e Remo ficaram no 1-1. O Atlético Paranaense venceu o Volta Redonda por 2-0. Ainda no sábado, Vila Nova e Avaí ficaram no 2-2. Já no domingo, 3 jogos. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 1-0. CRB e Operário ficaram no 2-2. E o Paysandu foi derrotado em casa para a equipe do Coritiba por 2-1. Hoje teremos 2 jogos fechando essa rodada 36. Quando fecharmos essa rodada, restarão apenas 2 jogos. A equipe da Chapecoense enfrenta o América Mineiro às 19 horas, enquanto o Botafogo de São Paulo enfrenta o Amazonas também às 19 horas, fechando a rodada 36. Classificação na tela para a gente ver aí como está a situação das equipes. Coritiba lidera com 64 pontos. Matematicamente ainda não subiu, mas está muito próximo o Coritiba de conseguir o acesso com essa pontuação. 64 pontos para o Coritiba do Mozart, que treinou o CSA aqui em 2 oportunidades na Série B. O Atlético Paranaense é o segundo com 59, terceiro é o Remo também com 59, quarto é a Chapecoense com 58, lembrando que a Chapecoense entra em campo hoje à noite, pode chegar a 61 pontos e aí deixar bem encaminhada também a sua vaga para a Série A do ano que vem. O Criciúma é o quinto com 58 pontos, também com 58, o sexto que é a equipe do Goiás. Sétimo é o Novo Horizontino com 57, CRB o oitavo com 53, muito distante agora do G4. O nono é o Avaí com 52 pontos, o décimo o Atlético Goianiense com 51, 11º o Cuiabá com 50, 12º o Vila Nova com 46, 13º o Operário com 44, 14º o América Mineiro com 42, 15º o Atlético de Minas Gerais com 40, 16º a Ferroviária também com 40 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º é o Botafogo com 38 pontos, joga daqui a pouco. O Amazonas é o 18º com 35 pontos, também joga daqui a pouco. O Volta Redonda, é o 19º com 34 pontos. E o lanterna da competição, e já rebaixado, o único rebaixado até o momento, é a equipe do Paysandu, com apenas 27 pontos somados até o momento. Vou pedir para o Nicolas colocar na tela agora a probabilidade, o percentual de probabilidade de acesso das equipes que estão aí na luta na Série B. O Coritiba está ali com 99,9942% de chance de acesso, ou seja, o Coritiba já conseguiu o seu acesso, já garantiu. Não garantiu matematicamente, mas já está lá na Série A do ano que vem. Chapecoense tem 82,5%, lembrando que a Chape joga hoje. Caso vença, esse percentual obviamente vai aumentar para a Chape. O Atlético Paranaense é o terceiro em termos de percentual, com 76,3% de chance de acesso. Remo é o quarto com 49,9%, depois vem Criciúma com 44,3%, Goiás com 30,1%, Novo Horizontino com 16,8% e o Galo está ali na oitava posição, com possibilidade de acesso, com 0,014% de chance. É praticamente nada. Então o CRB, existe a matemática, mas na prática o Galo não consegue mais o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. Uma tristeza para o torcedor regatiano, para todo mundo que gosta de futebol, que é alagoano, estava torcendo para que o Galo conseguisse esse acesso à Série A. Para a gente fechar por hoje, vamos falar do Asa de Arapiraca. O Asa gigante, coloca na tela aí Nicolas Souza, são os 3 irmãos aí, a gente até confunde. Nicolas Souza coloca aí na tela, tá aí ó, o Asa vai fazer o que a gente chama de peneira, né? Ele vai fazer uma peneira para selecionar atletas para as equipes sub-20 e sub-17 da equipe do Gigante lá de Arapiraca, do Asa Gigante. Para quem vai participar, quem quer participar dessa peneira para o sub-20, será no dia 14 de novembro, às 7 da manhã, lá no CT dos Crias.
tem que levar meião e calção. Lembrando, os atletas que nasceram no ano 2006, 2007, 2008 o valor da taxa é R$20. Então, se você nasceu em 2006, 2007, 2008 e quer participar do Sub-20 do ASA, dia 14 de novembro. Já para quem nasceu no ano 2009, 2010 e 2011, a peneira será no dia 15 de novembro, às 7 da manhã, também lá no CT dos Crias, para participar do Sub-17 da equipe do ASA. A taxa também custa R$20. Então, se você se enquadra nesse perfil aí, ou conhece alguém, seu filho, de repente, seu neto, seu vizinho, que se enquadra nesse perfil aí, é de Arapiraca ou região, e quiser fazer uma peneira lá no ASA, faça. De repente, você pode fazer parte do ASA Gigante de Arapiraca. Por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!